Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, 1º de novembro. Estamos juntos iniciando um novo mês e iniciando uma nova edição do programa Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E eu vou lembrar você que está em casa que é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Olha só, no nosso programa hoje vamos falar sobre hipocondria. Você já ouviu falar sobre isso? Não ouviu? Então fica ligado que nesta edição vamos trazer muitas informações e dicas para você que está em casa nos acompanhando. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje. E além disso, você também vai poder interagir mandando a sua dúvida sobre o tema. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E uma pessoa hipocondríaca, ela apresenta medos e preocupações fortes com a ideia de ter uma doença grave. Essas ideias, elas surgem normalmente por alguma sensação que a pessoa ela sente no próprio organismo, mas são insignificativas. Essa pessoa, então, ela passa a procurar intensamente ali um médico e serviços de saúde para que possa ter a certeza de que não tem uma doença grave. Uma pessoa hipocondríaca, mesmo fazendo ali vários exames e esses exames dando resultados negativos, ela acha que os mesmos eles podem estar errados. E ela continua numa busca incessante para ter certeza de que não existe uma doença grave. Olha só, a hipocondria, será que ela pode ser chamada de doença? Tem cura, não tem? Como é que funciona o tratamento? Vamos te responder tudo isso e muito mais com a ajuda dos nossos convidados. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Tárcio Carvalho, ele que é psiquiatra e doutor em saúde mental. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a Adriana Barros, ela que é psicóloga clínica e hospitalar e mestre em educação com foco em saúde. Daqui a pouquinho vamos dar ouvido aqui aos nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos conferir uma reportagem sobre o tema. Confira! Medo persistente, desconforto físico inexplicável, comparar sensações naturais, como batimentos cardíacos e suor, a sintomas de doenças graves. Sinais de um problema que atinge cerca de 2% da população brasileira, a hipocondria. Como o assunto é delicado, esta jornalista não quis ser identificada, mas aceitou contar pra gente o drama que vive há 10 anos. Os primeiros sinais foram na infância, só que nada de que eu me atrapalhasse minha vida, nada que atrapalhasse minha vida. E estourou quando eu tinha 28 anos, quando eu estava meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada. Era uma empresa grande, muito boa. E aí eu saí dela, fui demitida. E 1 mês e meio depois começaram os sintomas. Eu tive um sonho, amanheci febril com 37,5. Aí comecei a pesquisar sobre várias doenças. E a principal doença que vinha à mente sempre era o câncer. Também tinha essa depressão, essa coisa de ficar prostrada, enfim. Então, mas eu queria sair daquilo, né? Eu passei 15 dias sem dormir nessa primeira crise que estourou. Foi a primeira vez que eu procurei um profissional, um psiquiatra. A hipocondria faz com que a pessoa realmente acredite que possui uma doença grave ou terminal. E foi assim também com a jornalista, que tinha certeza que tinha câncer e até HIV, mesmo com os resultados dos exames mostrando que ela estava bem. Sem coragem de fazer, uns 3, 4 anos atrás, já com isso na mente. Disse, não, eu vou fazer porque... Mas sempre... Aí voltou com toda a intensidade ano passado. Eu disse, não, eu vou fazer, eu vou ter coragem. Eu não tinha coragem de fazer porque eu achava que se desse positivo... Eu disse, não, mas agora eu tenho que enfrentar. Então eu fui, fiz, ano passado, graças a Deus, de negativo. O problema psicológico até hoje traz grandes impactos sobre os relacionamentos da comunicóloga. As pessoas não têm compreensão, né? Porque realmente é difícil lidar com isso, né? Eu explicava, tento explicar. Então as pessoas não têm paciência. Eu não vou dizer que é fácil, né? Nos meus momentos de crise, eu também não estou o tempo todo em crise. Então nos meus momentos de crise, geralmente não tem muita paciência. A minha família, ela não entende muito ainda, né? A psicóloga até chamou o psiquiatra para conversar,
A minha mãe, por exemplo, ela não entende muito ainda, ela acha que é falta de fé. Então, isso aí tem que ficar muito claro, porque essas doenças não tem nada a ver com falta de fé ou fraqueza. Então, é uma doença comprovada. Para conseguir enfrentar a hipocondria, ela conta com o apoio de especialistas. A terapia, eu vou te dizer, ajuda 85%. A terapia com o psicólogo ajuda muito mais que as medicações, e sempre me ajudou, porque eu passei muitos anos, como eu te disse, sem tomar medicação nenhuma. Nenhuma. E teve uma crise, eu tive uma crise em 2012, que foi só a terapia, não teve medicação. Ela passou, a medicação eu não tomei. Simplesmente eu melhorei com a terapia. O ano passado, que como foi uma coisa muito realmente forte, aí foi necessário medicação. Cada pessoa que tem esse problema deve buscar a ajuda de um profissional e unir a terapia do psicólogo com o psiquiatra. A medicação é o mais indicado quando está numa crise muito forte. Então, não ter vergonha de buscar ajuda profissional, unir, como eu disse, psiquiatra, psicólogo, que é esse conjunto de terapias, e não desistir. Nunca desistir, né? E é isso que a gente fez também hoje aqui no nosso programa. A gente está unindo, né? O psiquiatra com a psicóloga para trazer muitas dicas para você que está em casa. É um tema muito delicado, as pessoas ainda têm medo de falar que tem, né, a hipocondria. Então, para você que está em casa, fica ligado que teremos informações, teremos dicas e também orientações importantíssimas para você que está em casa sobre a hipocondria. Mas a partir deste momento a gente agora abre o espaço do programa para que você venha participar conosco, venha interagir. A partir de agora a gente pode construir juntos, né? Vamos construir juntos esta edição do programa. Olha só, vou te responder o que é que você deve fazer para interagir com a gente. Vamos lançar a partir deste momento a enquete de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Liga para a gente e responde aqui a nossa pergunta de hoje. Olha só, queremos saber se você que está em casa conhece os sinais de quem tem hipocondria. Sim ou não? É uma pergunta simples, também requer uma resposta simples. Sim ou não? Liga para a gente no 3424-1547, é a nossa linha interativa, você já pode ligar, a linha já está aberta, liga, responde a nossa pergunta de hoje, 3424-1547, manda também sua dúvida sobre o tema através da linha interativa. Tem acesso à internet, acessa lá a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, estamos aguardando o seu depoimento e a sua dúvida sobre o tema. Participa também através do WhatsApp, é o 994 18 1206, 994 18 1206, manda aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, o problema ele é tão sério que uma pessoa ela pode passar a vida toda acreditando nisso, né? Que a gente acabou de falar, nesses sintomas e nesse medo, né? Pode passar a vida toda tendo esse medo de que está com algum problema sério de saúde. E apesar de ser mais comum entre os mais velhos, a hipocondria ela pode afetar também adolescentes e adultos na mesma proporção. Quem é hipocondríaco sofre, né, de ansiedade, e é uma ansiedade muito forte, né, sobre a sua condição física, e isso afeta bastante também a saúde emocional. O transtorno ele pode inclusive afetar outras áreas da vida também, causar problemas no trabalho, destruir relacionamentos e criar também problemas financeiros. Então, a partir deste momento, vamos dar a atenção, né, que o tema ele merece receber essa atenção. Vamos dar boas-vindas aqui aos convidados para a gente começar a tirar as suas dúvidas. Você que está em casa nos acompanhando, tem muitas dúvidas sobre o tema, participa com a gente. Desde já quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Primeiras damas, doutora Adriana Barros, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito agradecida. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder proporcionar essa discussão com o telespectador. Doutor Tássio Carvalho também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Waldson. É um prazer recebê-lo para falar de um tema muito delicado, né? A princípio a gente já começa a responder, fizemos ali um questionamento se pode ser tratado como doença ou não. Como é que vocês, psicólogos e psiquiatras, tratam a hipocondria? É uma doença, doutor? A hipocondria era uma doença não é nova, não é muito antiga, né? Hipócrates, que é o considerado o pai da medicina, foi ele que descreveu a hipocondria. E naquela época é interessante, né? Porque não se tinha uma ideia muito clara de onde é que vinham as doenças, né?
E aí Hipócrates ele começou a questionar, será que é do coração que vem as emoções, as doenças emocionais da mente. E a hipocondria ficou num grupo especial, entendeu? Que é aquelas que ele chamava hipocôndrio, é esse músculo responsável pela respiração diafragma. Então, tu ficasse aqui para baixo era a hipocondria, entendeu? Que as pessoas chegavam se queixando de sintomas digestivos, tudo, mas não tinha uma causa física. Fazia exame e descobria, então seria problemas emocionais, mas ligados à parte baixa do organismo. Isso é uma coisa muito antiga, então recentemente isso foi adicionado aos sistemas de diagnóstico, classificação de doenças, e é visto como uma doença que ela não é assim muito prevalente na população, a prevalência é relativamente baixa em relação às outras doenças mentais, mas ela leva muito a essas coisas que você falou, a incapacitação, a doenças tipo depressão, a pessoa que se cansa de procurar doença, problema de pânico, ela fica assustada, a transtorno obsessivo compulsivo também. E essas pessoas, como não acham uma doença de fato, elas começam a ficar angustiadas e elas pensam até em se matar mesmo, entendeu? Puxa, eu estou sentindo sintomas. E aí elas entram numa situação de que vai para o médico, vai no outro, hoje tem o Dr. Google, né? Eles procuram na internet, puxa, essa associação desses meus sintomas, e não encontram uma solução para isso, aquilo é muito angustiante. Embora seja pouco prevalente na população, é especial para o sistema de saúde essa população, porque eles são extremamente consumistas dos médicos, de consultas médicas, de exames médicos. Então, é a população que mais faz exames e consultas médicas. Quem trabalha em hospital e ambulatórios, assim que você chega num serviço novo, é muito interessante. Porque sempre tem, né, você está se ambientando, tá, e a enfermeira fala, doutor, chegou uma paciente que ela vem todo dia aqui no ambulatório, no hospital, ela vai em todos os médicos, que já chegou aqui a falar com o senhor. Que ela já conhece até a enfermeira, conhece as atendentes, já faz aquele quadro assim, de ter amizade com todo mundo, para apresentar o médico, para continuar aquela busca incansável dela. E aí cabe a nós profissionais identificar esses quadros e caminhar o tratamento correto, né? Se preocupar com a saúde é algo normal, né? A gente tem essa preocupação de fazer um check-up, de saber se a saúde está caminhando bem, se está tudo tranquilo, mas quando é que essa preocupação ela pode apresentar ali um sinal de alerta de que está sendo excessiva a ponto de chegar à hipocondria? Tem algum sinal que a gente pode desconfiar ou perceber que a gente está passando por aquilo ou ajudar alguém mais próximo da gente? Diversos sinais. O primeiro sinal é o ser humano ficar atento a tudo que causa prejuízos para ele. Se tem algo que me tira do meu processo de autorregulação, do meu processo de equilíbrio, é importante que eu fique atenta, porque aquilo está me trazendo uma desvantagem, uma inquietação. Cuidar da saúde é uma responsabilidade do indivíduo, não é? É importante que o ser humano cuide. O processo preventivo, graças a Deus, a medicina vem se tornando cada vez mais preventiva e não só curativa, como foi por muito tempo. Os sinais da hipocondria é quando vai existir um processo exagerado, não é? Está muito relacionado ao transtorno de ansiedade. A hipocondria está relacionada a esse transtorno de ansiedade, onde o ser humano começa a ter muitas preocupações. É como se a ansiedade tivesse se casado com preocupação. E medo de adoecer, não é? É algo que é comum no ser humano, medo de morrer, é algo que está no imaginário dos seres humanos. Agora, quando esse medo, por isso que a gente vai, a hipocondria, ela vai ser muito parecida com alguns outros transtornos. E o que vai diferenciar são coisas muito tênues. Por exemplo, a hipocondria não é uma fobia, uma vez que a fobia é medo de algo específico, onde não teria tanto sentido eu ter medo daquele objeto estímulo. Por exemplo, uma barata, ela não ameaça a minha vida, mas eu tenho medo da barata. O elevador não ameaça a minha vida, mas eu tenho medo do elevador. A hipocondria, eu tenho medo da morte, medo da doença, e é algo que é razoável que as pessoas sintam receio da doença, receio da morte. Só que o exagero, o medo e nunca a aceitação de um diagnóstico de que o ser humano não tem nada é um dos grandes sinais. Você vai ao médico, como o Dr. Tárcio colocou, você fica conhecido nas unidades, né? Nas unidades médicas, nos hospitais, fica conhecido por essa forma de conduzir a vida. Você vai aos especialistas, você começa a acreditar que aquele laboratório não é bom, então você vai escutar a segunda, a terceira, a quarta opinião, muda de laboratório.
os resultados são sempre os mesmos, você não tem nada, e o ser humano está sempre se questionando, mas eu sinto isso. Às vezes esse sintoma anda. O que antes era uma dor de cabeça e poderia ser um tumor na cabeça, agora é uma dor de estômago que passa a ser um tumor de estômago. Então, os sintomas eles vão andando, mas a preocupação vai acompanhando e ele não consegue se libertar, por isso que causa esses prejuízos. Não é só o uso de medicação. Quando a gente fala de hipocondria, a gente tem aquela ideia daquela pessoa idosa que anda com termômetro, aquela touquinha na cabeça para passar dor de cabeça. Não é isso não, é algo muito mais grave que realmente requer muita atenção. Piora quando as pessoas começam um processo de automedicação e piora quando elas vão consultar realmente o Dr. Google, porque às vezes elas nem vão procurar o especialista, elas já sentem que tem a doença e começam o processo de automedicação, o que pode trazer sérios transtornos para o seu organismo, desde de comprometimento de fígado, de renal. Até porque na internet, né, quando as pessoas vão procurar a origem da sua doença e botam os sintomas e ficam procurando, tem informações tudo. Corretas, né, mas tem muita informação que é incorreta, entendeu? Sobre, assim, determinada doença, então ela começa a associar com a doença incorreta e aí ela começa até a procurar tratamento incorreto, né? O que antes da internet até muda a evolução, assim, da manifestação da hipocondria. Atualmente, há um tempo atrás, eles ficavam muito migrando de médico em médico. Com a internet, eles ficam mudando de site em site, até encontrar alguma coisa que justifique, entendeu? Que tente justificar, porque não justifica. Mas na cabeça da pessoa... E como tem muita informação errônea, muitas vezes as pessoas acontece isso, procuram um tratamento que é completamente inadequado para a situação dela. Uma outra a gente coisa... viu, né, o exemplo, né, da reportagem, da jornalista que não quis se identificar. A gente viu o exemplo, né? Teve um tempo que ela pensou que até poderia ser HIV, aí fez exames específicos, fez também outros exames para tentar, né? Até o câncer, ela pensou que estava com câncer, o exame estava dando negativo e ela ainda duvidava daquele exame. Isso é uma das características clássico, né, que você vai perceber que existe a hipocondria. E como é que essa pessoa, né, que a gente chama de paciente, quando chega até o consultório, como é que essa pessoa ela chega até o consultório? Porque ela passou por vários especialistas até chegar ao psicólogo ou psiquiatra. Quando ela chega a vocês, qual o estágio dessa pessoa? Ela já chega meio que muito desesperada porque já passou e já teve a negativa ali de vários exames, não tem nada e ela ainda mesmo assim desconfia de que está sofrendo com alguma coisa. Alguém encaminha ela para o psicólogo ou psiquiatra. Como é que ela chega emocionalmente? Geralmente, assim, posso dar uma introdução, depois você fala essa parte quando ela chega. É um diagnóstico muito fácil, tá? Porque, assim, todo mundo tem sintomas de problema mental. A gente fala assim, ansiedade. A ansiedade é uma coisa boa, né? Para chegar e produzir. Quando você começa a ter muita ansiedade, você começa a ficar muito tenso. Quando você tem excesso de ansiedade, aí você começa a ter as fobias, começa a ter os pânicos da vida, entendeu? Hipocondria é a mesma coisa, tá? Se você tem aparece um programa na televisão falando sobre HIV ou algum mieloma múltiplo, algum tipo de câncer que está acontecendo muito aqui em Recife, todo mundo fica apavorado, todo mundo vai querer, puxa, estou tendo uma coisinha, será que é isso? Então é uma hipocondria natural, entendeu? Tipo assim, dá uma reação na população. Quando isso não tem muito a ver com a notícia que está tendo, né? Mas por hipocondria, com aquela notícia ali, vai dizer assim, era isso que eu tinha. Mas assim, para as pessoas normais não. Todo mundo vai começar a ficar atento, mas passou, entendeu? Então, o hipocondríaco é muito tranquilo, ele vai dizer, é isso, entendeu? Aí vai lá fazer... Aí o que acontece? A família cansa daquele comportamento da pessoa, entendeu? Aí fala assim, puxa, tá vendo que você não tem nada, a gente está cansado de falar isso para você. Mas o assunto sempre é o mesmo, entendeu? Fui lá fazer exame, fui no médico tal, fui no especialista tal. Ela chega de Ela fato. cansa a família, entendeu? Contando a história, os amigos também, contando as mesmas histórias da doença. Então, todo mundo já identificou que a pessoa tem hipocondria. E ela chega, por conta disso, com uma fragilidade muito grande. E o que é que acontece, não é? É muito importante que o profissional acolha aquele paciente, acolha e valide o que ele está sentindo, porque para ele é a maior verdade.
Então, a gente não pode desconsiderar. Por exemplo, é muito comum que as pessoas cheguem, o hipocondríaco chegue nos familiares, nos amigos, nos profissionais de saúde e seja dito o seguinte: ah, você não tem nada, isso é psicológico. Mas, só que psicológico também caracteriza transtornos. E aí é como se houvesse uma desvalidação, é psicológico, não tem, fica para segundo plano. Mas às vezes é aquele processo psicológico que vai te trazer para o teu processo de autorregulação. Então esse paciente ele chega muito fragilizado. Ele chega precisando desse acolhimento, porque ele já caiu muito no descrédito dos amigos, dos familiares. É muito importante que o tratamento também envolva a família. É necessário que esse tratamento, os profissionais tragam a família para ajudar essa família a conhecer esse quadro. Porque quando o hipocondríaco fala, ele não está falando mais um sintoma, mais uma besteira. Ele está realmente trazendo um transtorno psiquiátrico, ele está trazendo um transtorno psíquico, ele está trazendo uma dor que precisa ser validada e precisa ser acolhida. Isso. Que tem uma coisa muito particular na hipocondria. Estava conversando aqui um pouquinho sobre essa questão, que os amigos identificam, a família identifica, mas assim, é diferente. Você fala assim para alguém assim: puxa, tu está com uma depressão danada. Bom tu procurar um profissional, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para sair dessa depressão, coisa profunda, né? Então, se a tua ansiedade não consegue nem sair de casa, é bom tu procurar para te ajudar. As pessoas hoje em dia até se colocam assim para ajudar. Não é hipocondria não, tu fala assim: pô, tu é hipocondríaco, né? Essa pessoa é hipocondríaca. Mas ninguém se coloca na posição assim: puxa, tu está precisando de ajuda, será que não era bom a gente ir num psicólogo contigo, um psiquiatra, para tu sair dessa situação? Aquilo causa uma repulsa na família e nos amigos, entendeu? Então tem essa particularidade. Ele é convencido muito mais assim pelos outros médicos que ficam, né, tendo aquela insistência de que tem uma doença do que pela própria família. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate hoje aqui no nosso programa. Estamos falando sobre hipocondria e quem vai trazer essas informações da internet é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês de casa. Hoje a informação está no blog Folha Web. Hipocondria não é mania de remédio, é transtorno mental e tem tratamento, diz psiquiatra. O transtorno hipocondríaco atinge 5% da população brasileira e cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com o temor de estarem com doenças sérias e chegam até a questionar o diagnóstico do próprio médico. Segundo o psiquiatra Alberto Iglesias, essa doença aumentou junto com o acesso à internet, já que isso facilitou também o acesso a informações sobre diversas doenças. O médico ainda ressalta que é importante a terapia, mas é preciso também avaliar se a pessoa não tem outros problemas, se for depressão ou ansiedade, se sofre com depressão ou ansiedade ou com outros sintomas de transtornos obsessivos compulsivos. Para falar mais sobre esse assunto, agora a gente volta ao estúdio. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e para ajudar você que está em casa a compreender mais o tema, para que você possa fazer uma autoanálise, né, sobre o que você está passando e também para que você saiba, né, consiga identificar algum problema num parente, num vizinho. Vamos mostrar mais uma vez aqui no nosso telão sinais para que você possa identificar se a pessoa sofre ou não com a hipocondria. Olha só. Vamos ver aqui e com a ajuda dos convidados vamos reforçar o que tem de informação aqui no nosso telão. Sinais que você pode identificar em você e você pode ser hipocondríaco se você apresentar esses sinais. Olha só, ter um medo intenso ou ansiedade, medo e ansiedade prolongados de uma doença grave, né? Isso a gente frisou bem no bloco anterior do nosso programa. O medo, ele é normal. Se exagerado é que a gente desconfia. A ansiedade também é considerada normal a nós seres humanos, mas se passarem dos limites é que você deve desconfiar. Então, se tem uma intensidade, né, muito forte, esse medo e essa ansiedade por conta de uma doença grave,
Então, muita atenção é um sinal muito importante que deve ser levado em consideração, não é isso, doutora? Exatamente. Certíssimo aí a colocação. Vamos conferir agora a outra tela. Temos aqui outra informação para a gente te ajudar, né, para que você consiga identificar os principais sinais da hipocondria. Preocupar-se que os menores sintomas e sensações físicas podem significar uma doença grave. Seria mais ou menos assim: eu tenho uma dor na mão e eu já vou pensar que pode ser um tumor na mão, pode ser uma tendinite ou algo que me leve à morte. É mais ou menos assim o pensamento do hipocondríaco? O paciente ele fica atento aos mínimos detalhes que o corpo sinaliza, não é? Então, desde uma pequena dor, uma pequena lesão, qualquer sintoma que foge do comum, ele já tenta nomear e já vai em busca de um diagnóstico. Ele está sempre em busca de um diagnóstico por qualquer movimento que o corpo, às vezes, por um estado de cansaço, de estresse, sinaliza, uma dor de cabeça, por um cansaço até, é vista como uma preocupação de algo grave. Se diz assim que ele tem uma hipersensibilidade a sintomas, né? Quando algumas pessoas têm uma capacidade muito mais de tolerar sintomas físicos e emocionais, algumas pessoas elas são consideradas mais sensíveis, então elas sentem aquilo com muita intensidade e para elas é real, porque ela está sentindo aquilo com muita intensidade, não é algo que ela está simplesmente relatando, não. Aquilo ela está sentindo muito forte mesmo. E ela quer uma justificativa para aquilo que está acontecendo, né? Ela, não é normal. ela quer uma confirmação, na verdade, no processo psíquico dela, ela quer uma confirmação de que ela está doente. E é isso que ela vai em busca. Mas quando ela vai em busca, a confirmação que ela tem é que ela não tem nada. Mas aí vem a busca de uma outra leitura, a busca de uma outra opinião, para tentar sempre confirmar que aquele pensamento dela é o correto. Mas ela está sentindo de fato, né? Essa preocupação é até pertinente, entendeu? Porque ela está sentindo. Só que é exagerada para a situação que os médicos, os exames todos são negativos. Por ela Esse que ocorre. Por ela acreditar tanto que está com um problema mais grave, mais sério, a princípio ela não está sentindo nada, né? Mas ela acreditando, ela somatizando isso na mente, ela pode, com o passar do tempo, sentir algum desconforto físico, né? Pensando que é uma doença no estômago, ela não sente nada. Às vezes tem uma pontada ali no estômago, né? Uma dorzinha simples, ela começa a acreditar, é algo mais grave, é algo mais grave. Ela pode começar a apresentar com mais frequência um sintoma mais intenso ali no organismo? Na verdade, no momento em que ela começa a acreditar, ela vai buscar uma solução. E muitas vezes é quando a gente falou da questão da automedicação. E aí imagine, essa quantidade de automedicação na tentativa de passar esse sintoma, por isso que é muito importante a busca de um profissional especializado para trabalhar esse pensamento do indivíduo, porque no momento em que ela vai na busca contínua de se livrar dessa dor, ela pode estar se prejudicando em outros contextos orgânicos. E nessa busca, o que acontece é o seguinte, é que nem um marido muito ciumento ou uma esposa muito ciumenta, né? Aí começa a procurar tudo, na hora que você encontra um fiozinho de cabelo no carro, pronto, está ali, né, a prova do crime, né? Então o hipocondríaco, ele fica procurando, então vamos dizer, a dor no estômago, aí o sonho dele é fazer uma endoscopia, então ele convence o plano de saúde e o médico passar uma endoscopia. Aí ele faz, não deu nada, então uma ressonância, aí faz ressonância. Aí vai que ele tem uma coisinha lá pequenininha e aparece de fato, entendeu? Porque, bom, tem que ter alguma coisa, né? E aí ele faz todo tipo de exame. Termina achando outra doença, entendeu? Se não acha, ele vai ficando mais ansioso, mais deprimido, vai criando problema com insônia. E o tempo que ele tinha para trabalhar, para se relacionar, ele passa a procurar sintomas e sofrer em função disso. Isso é muito ruim para a pessoa, para a sociedade. Ok, vamos a outro sinal aqui importante para você que está em casa. Você quer identificar sinais de que uma pessoa pode ser hipocondríaca, né? Para que você ajude essa pessoa a procurar médicos, né? A gente falou desde o começo do programa, a gente vem falando que tem essa procura intensa por médicos, essa procura repetidamente, ou fazer ali exames complexos com uma certa frequência, como ressonância magnética e ecocardiograma. Foi o que o doutor acabou de falar para a gente. Então, para ganhar tempo, vamos seguir aqui a uma próxima tela para mostrar para você os principais sintomas que você pode apresentar e você pode estar precisando de ajuda o quanto antes. Trocar de médico constantemente também, sempre buscando ali uma segunda opinião que indique uma condição grave, né? Aí vai ouvir um especialista, vai para o segundo, para o terceiro e assim vai até quando encontrar o psicólogo que faça essa ajuda, né? Se trabalhar.
para se trabalhar? Porque esse pensamento ele vem muito disfuncional por conta da ansiedade, né? Os pensamentos automáticos tentam confirmar essa crença de que as coisas não estão bem. E aí ela vai trabalhar em cima, o tratamento vai ser em cima de uma reestruturação dessa cognição. Vai ajudar esse paciente a pensar de uma forma mais funcional. A gente vai em busca de evidências de que aquele sintoma realmente é uma doença e a própria dinâmica dos exames está mostrando que ele não tem nada. Mas vai ajudar ele a pensar dessa forma, olhar dessa maneira, mesmo ele sentindo o sintoma, e vai percebendo o quanto esse sentimento está relacionado muito a esse pensamento, uma vez que essa tríade cognitiva leva. O que eu penso me leva a sentir, que me leva ao meu comportamento. Vocês, né, com esse tempo de trabalho, de experiência na área, vocês já ouviram também desses pacientes, após vocês realizarem a consulta, eles falando, doutor, tem razão, doutora, a senhora tem razão, eu posso estar sofrendo, né, com hipocondria, mas eu vou até um outro psicólogo para ver se é isso mesmo. Existe muito isso, esse discurso de que consegui identificar que tem hipocondria, preciso dessa ajuda psicológica, mas deixa eu tirar minha dúvida, deixa eu ir a um outro psicólogo, a um outro psiquiatra. Também acontece com vocês isso? Não, acontece ao contrário, entendeu? Ele está tão cansado de tanto ouvir os médicos dizerem que ele não tem nada, de tanto ouvir a família, de tanto sofrer com aquilo, né? Eles até vão para o psiquiatra mesmo, vão para aceitar o tratamento psicológico, porque eles querem se livrar daquilo, entendeu? E eles também aí querem. é interessante, porque é o tipo de paciente assim que eles já chegam diagnosticados, eles já chegam com o tratamento também. Ele chega para o médico, doutor, estou tomando, aí mostra, né, o saco de remédio às vezes, já fui para, e estão falando que eu tenho eu quero ficar bom desse negócio, me passe uns remédios aí para a hipocondria. Ele já vem com um tratamento também, que ele já acha que vai ser alguns remédios, né? Às vezes nem entendeu? A gente só trata realmente assim as complicações, quando a pessoa já vem com muita insônia, muita ansiedade, muita depressão, tendo ataques de pânico, então a gente tem que medicar para poder aliviar aquilo, para iniciar o tratamento psicoterápico e o tratamento psicoterápico poder ser efetivo nesses pacientes. Ele vem com a necessidade daquele acolhimento, não é? É necessário ser validado. Então, quando ele chega ali, ele se sente tão acolhido e tão validado que ele começa nesse processo dessa reestruturação do pensamento, a pensar de uma forma mais funcional sobre a própria dinâmica do que ele está trazendo. Então, nessa forma de pensar de uma maneira mais funcional, ele começa já a sentir um certo alívio. E aí, nesse alívio, é mais comum que ele fique no processo psicoterápico e psiquiátrico, porque ele está sentindo um resultado mais funcional do que ele sair. E para quem está em casa, né, tem a curiosidade de saber, a gente falou que em alguns locais onde a gente pesquisa, a hipocondria, né, é classificada como uma doença. Em outros cantos, quando a gente pesquisa, é tratada ali como um transtorno. A gente pode chamar de doença, mais uma vez a gente traz à tona esse questionamento. É uma doença? É um transtorno? Ou transtorno de doença quer dizer a mesma coisa? Quer dizer a mesma coisa. Mesma coisa. É só a nomenclatura para poder... Nomenclatura americana, nomenclatura brasileira. E a hipocondria, né, tem hipocondria sintoma, tem ansiedade sintoma, tem a depressão sintoma, que não é doença, né, normal ter tristeza, e tem o transtorno depressivo, por exemplo, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. O transtorno já vai caracterizar essa necessidade de tratamento. Aí vamos falar um pouco do tratamento agora, né? Ele chegou até a psicóloga, o tratamento medicamentoso, a psicóloga não faz, né, doutora? Não. Só a terapia. Só a psicoterapia. Psicoterapia. O que é a psicoterapia? Quanto tempo leva essa psicoterapia? Depende do grau ali, da doença que essa pessoa está? O ser humano ele é muito subjetivo e isso vai trazer muito a questão da identidade de cada pessoa. Então, essa resposta ela é muito individual. Não é? O processo psicoterápico vai ajudar você a uma busca de autoconhecimento e também pode funcionar como autoconhecimento, pode trabalhar em cima da remoção de um determinado conflito, mas é um processo preventivo que também pode ser visto, mas sempre nessa busca de autoconhecimento. Quando esse paciente chega, ele vem com esses pensamentos, não é? Que muitas vezes são pensamentos que estão disfuncionais e a psicoterapia vai ajudá-lo a pensar de uma forma mais funcional. O nosso material de trabalho é a fala, não é? Ele vai trazer essa fala, o que ele está sentindo,
vivendo. É comum que o que ele traz hoje tem a ver com toda a historicidade dele. Então é importante que a gente faça uma investigação dessa historicidade, não só a queixa principal, mas a história de vida. Então nesse combo, quando a gente vai juntar essas duas situações, a gente vai perceber de que maneira ele está pensando. E essa forma dele pensar pode não estar tão funcional. E através de algumas técnicas, não é? Através dessa escuta e também levando ele à reflexão de um momento mais consciente disso, ele começa a perceber que não existe tanto a evidência de que o que ele está pensando é funcional. E aí começa essa reestruturação cognitiva. Os nossos pensamentos, eles são muito automáticos e eles tentam confirmar que as crenças que a gente foi construindo, crença é mentira, né? Mas a gente foi construindo crenças sobre nós mesmos, crenças sobre o mundo, crenças sobre a visão de futuro. E muitas vezes essas crenças, elas não condizem com o que há de real. E a psicoterapia vai ajudar esse ser humano a equalizar essa emoção. Uma vez que o pensamento vai gerar emoção e essa emoção traz essas questões fisiológicas também, reações fisiológicas, e vai gerar um comportamento. Então a gente vai ajudar o ser humano a ter propriedade, ter conhecimento sobre ele mesmo, uma vez que conhecimento também é prevenção. Quando ele busca o psiquiatra, como é que é esse tratamento? Medicamentoso, o senhor bem destacou, né, doutor, que é quando tem outro transtorno associado ali à hipocondria, né? Que se levou a uma depressão, a uma crise extrema ali de ansiedade, aqui se trata com medicamentos. Mas quando não, o psiquiatra também realiza essas sessões, essas psicoterapias? Geralmente não, geralmente a gente indica para fazer um acompanhamento psicoterápico. Alguns psiquiatras que têm formação em psicoterapia, mas isso é uma coisa mais restrita para o campo das terapias, tá? Alguns pacientes, como são quadros que já chegam depois de um longo período de sofrimento, de quadros crônicos, né? Eles já vêm com depressão, muita ansiedade, então geralmente quase 100% a gente dá uma medicação para aliviar isso aí, né? Para poder a pessoa começar a funcionar. É um trabalho muito em conjunto, Isso. A gente gosta muito de trabalhar junto, né? Porque tem momentos que a gente percebe que o nosso paciente ele precisa dessa ajuda medicamentosa. E às vezes ainda tem aquele pensamento de, eu não queria tomar remédio, mas a gente vai ajudar ele a pensar que aquele remédio naquele momento é funcional, mas ele precisa dessa escuta do psiquiatra para que aquela medicação ajude exatamente a ele até equalizar para que o próprio processo psicoterápico possa também ter um retorno mais rápido. E a gente ouviu também isso, né? Na reportagem, a personagem Da ela falou comunicóloga. muito bem em relação a essa união, né? Essa dupla que funciona muito. Psicólogo com psiquiatra, ela falou que teve um momento da vida dela que essa junção, né, desses dois profissionais resultou ali em mais de 85%, né, da melhora do tratamento, quando ela teve o apoio do psicólogo e do psiquiatra. Então você que está em casa, tem dúvidas ainda sobre o tema, você pode participar, pode mandar para a gente a sua pergunta, 994181206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade, estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o tema. Manda para a gente sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos dar uma rápida pausa e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje o tema do nosso programa é a hipocondria, né? E ela atinge ali homens e mulheres, aparece no início da vida adulta e apesar de se desenvolver em qualquer idade, né? Ela pode também desenvolver em qualquer idade. No Brasil, a hipocondria ela atinge cerca de 150 mil pessoas a cada ano. E segundo especialistas, as causas elas não são tão precisas. Pode ser desde um trauma, como uma insegurança, uma baixa autoestima e outros fatores emocionais. Então, para te ajudar a compreender mais o tema, vamos mostrar a partir deste momento fatores de risco para que você venha desenvolver a hipocondria. Vamos mostrar aqui alguns fatores de risco. Você vai prestar muita atenção às explicações dos nossos convidados também, que estão nos ajudando e tirando todas as nossas dúvidas. Olha só, fatores de risco. Histórico de uma doença séria na infância pode ser um fator de risco para que eu fique preocupado e cresça com essa preocupação até chegar ao ponto de desenvolver a hipocondria.
Isso tem que ser levado em consideração. E isso só descobre quando você tem uma conversa com um profissional, né? Lembra que a gente falou da necessidade de trazer a historicidade do paciente? Não é nem apenas a queixa principal, mas a história da pessoa, o que ela foi constituindo ao longo da vida dela, é importante até para a gente perceber que situações foram se constituindo. Vamos à outra tela. Outro fator de risco para a hipocondria, olha só, ter convivido, né, ali com familiares ou conhecidos portadores de uma doença séria, uma doença grave. Isso também gera um medo, né, doutor? Ter uma doença grave próxima, presenciar o sofrimento da pessoa que a gente tanto gosta, né, tanto quer preservar a vida daquela pessoa, e a gente passa a ter esse medo de ter a mesma doença e ter o mesmo fim que a pessoa pode ter tido. Geralmente assim, né, esse fator de risco assim, é muito importante assim, até para as pessoas pensarem sobre isso, né, porque não é uma doença somente que acontece pontual. São doenças crônicas, ver o familiar sofrendo durante meses, anos, se deteriorando, até vir a falecer. Isso, o falecimento é até um fator desencadeante também para a hipocondria no próprio paciente. Não é uma preocupação de ter uma gripe, né, doutor? Já é uma gripe associada ali com o problema de uma pneumonia, por exemplo, que essa pneumonia vai se desenvolver para outra coisa mais grave até chegar ao óbito. É mais ou menos assim o pensamento da pessoa que tem hipocondria, né? É o pensamento, não é o medo né? de pegar só a gripe. E aí já vai fazendo uma soma, né, de doenças, uma pode levar a outra. No caso, assim, esse familiar que ele viu sofrendo durante anos e anos, ele começa a também pensar, puxa, né, e se eu tiver também esse problema, né? E eventualmente, né, a gente sabe que hoje em dia tem fatores genéticos importantes, né, em praticamente todas as doenças, entendeu? E a população sabe disso, porque vê isso na internet. Então, se eu também, né, e os médicos até avisam, né, você tem um risco maior de desenvolver tal doença, tal, então fazer um mapeamento em você também. E aí a pessoa já fica, quem já é mais sensível, né, a desenvolver hipocondria, quando eventualmente tem um fator de estresse mais grave na vida dele, aí a pessoa já começa a desenvolver esses sintomas de hipocondria. Ok, vamos a outra tela, temos aqui outra informação, outro fator de risco, a morte de um ente querido também Isso pode ser falar, um gatilho, né? Fator de estresse assim, muito forte. E geralmente esse ente querido não é, como eu falei, assim, uma coisa pontual, ele morreu de um acidente, né? É uma coisa que ele já vem acompanhando essa pessoa que ele ama no sofrimento de médicos, de um monte de exames, e será que eu posso ter isso também? Aí ele começa a imaginar sofrendo, né? Ele sofre meio por antecipação de um problema, seria mais ou menos assim? Porque tem algumas doenças que o fator genético é determinante, né? Você pode desenvolver um câncer em tal região do corpo, se você tem um histórico familiar daquela doença, você tem a chance ainda maior, né? Aí ele vai pensar nisso e começa a sofrer antes de ter a doença. Pode não ter a doença mais na frente, como o câncer, mas ele viu o ente querido morrer daquela doença, ele vai se preocupar e começar já a sofrer desde já, né, doutor? Quando você trouxe a questão do câncer, né? Hoje em dia já tem estudos que mostram que a questão da hereditariedade tem um percentual um pouco menor do que a importância de uma alimentação saudável, de exercícios físicos, desse equilíbrio emocional. Então isso tem um peso maior. Então quando a gente começa a perceber que isso também está nas nossas mãos, quando você perguntou inicialmente, a saúde é algo que a gente precisa cuidar, a saúde é da nossa responsabilidade. Então, no momento em que a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, é um cuidado sistemático, é um cuidado preventivo, é um cuidado onde eu busco qualidade de vida. Mas quando eu vou para aquele outro extremo, onde eu imagino que tudo é uma doença, isso tem uma resposta em algum contexto da minha vida. Ok, vamos aqui até outro ponto, outra tela que você pode perceber se você tem ou não, né, a hipocondria, são fatores de risco. Ter ali um transtorno de ansiedade pode ser um gatilho, como a gente bem já explicou no decorrer do certeza, programa. porque a própria hipocondria ela vem de um transtorno de ansiedade. A ansiedade está muito relacionada à preocupação. Eu gosto muito de refletir sobre preocupações produtivas e preocupações improdutivas. Por exemplo, você é convidado para ir dar uma palestra em São Paulo. Então, você vai se preocupar com reservar o hotel, preparar seu trabalho e comprar passagem. Isso é uma preocupação produtiva. Quando é que é uma preocupação improdutiva? Quando você está imaginando, e se as pessoas não gostarem do meu trabalho?
E se eu perder o avião, se a minha mala for extraviada? Então você percebe que são preocupações que fogem da tua possibilidade do agora. Então preocupações produtivas são preocupações que nos levam a uma visão saudável de lidar com a situação. Um transtorno de ansiedade vai me levar muito a preocupações improdutivas, onde eu estou sempre vivenciando preocupações as quais eu não tenho como lidar com isso agora. E é exatamente isso que em um processo psicoterápico vai ser trabalhado, essa reestruturação desse pensamento frente a essas preocupações improdutivas. Para chegar ao especialista, né, depois que rodou em vários médicos, é mais fácil chegar no psicólogo e buscar esse tratamento, ou é mais fácil chegar no psiquiatra? Porque por muito tempo existia uma barreira, né, das pessoas procurarem ajuda com o psiquiatra. Popularmente falando, as pessoas dizem, não vou ao psiquiatra que eu não estou louco. Existe muito ainda essa barreira? É mais fácil as pessoas chegarem logo ao psicólogo e buscar essa ajuda específica? Isso é uma coisa que tem mudado muito, assim, com a internet. Ela tem coisas negativas, mas tem muita coisa positiva. Né? Por exemplo, assim, até vai mudando os quadros em psiquiatria, a própria internet, porque como se fala muito dos fatores emocionais envolvendo as doenças, então hoje em dia é muito mais tranquilo a pessoa falar que tem depressão, que está com problema de ansiedade, que está fazendo tratamento com um psiquiatra, fazendo psicoterapia para aquele problema de ansiedade. E isso está sendo assim, amplamente divulgado, então isso ajuda muito no tratamento. Então, as pessoas estão procurando mais cedo. Agora, recentemente, tipo assim, cerca de um mês, foi lançado um livro novo. É um autor de um best-seller que foi até um filme de sucesso, A Culpa é das Estrelas. Tinha uma menina que, a história do Culpa é das Estrelas, morria de câncer, uma adolescente, com o namorado acompanhando ela. Tudo. E agora esse novo livro que ele lançou, o nome é Tartarugas até lá no fundo, que é sobre uma menina que agora, essa menina tem transtorno obsessivo-compulsivo com hipocondria, que vai se beijar o namorado, vai se contaminar, tudo. E é interessante porque eu não consegui ler o livro ainda, mas as pessoas que não têm conhecimento em psiquiatria, assim, o público leigo, atende geralmente adultos jovens e adolescentes, eles se identificam de cara, assim, que o personagem tem problemas de hipocondria, tem problemas de certa fobia, eles não chamam de transtorno obsessivo compulsivo porque eles não conhecem, mas hipocondria é uma coisa que eles comentam muito na internet sobre esse livro. E Tartarugas, interessante colocar, porque o título do livro é Tartarugas até lá no fundo, porque a história era com uma amiga dela, entendeu? E elas não conseguem sair muito do lugar, mas elas estão juntas, tipo aquela coisa, fala assim, amiga, estamos juntos, né? Estamos juntos até lá no fundo. No fundo é porque como ela tem muito pensamento obsessivo, compulsivo e hipocondríaco, a vida dela não vai para frente. Por isso que é tartaruga. E as duas estão juntas, sempre uma ajudando a outra. Tudo. E é interessante porque isso leva esse conhecimento ao público em geral de uma forma muito tranquila, entendeu? Então as pessoas começam a se identificar como provavelmente tendo aquele problema, ou amigos ou familiares que têm, e vendo que aquilo é um problema que tem tratamento, é uma doença e precisa de ajuda. São ferramentas e instrumentos que ajuda podem muito ajudar a desmistificar essa questão de entender um pouco mais, psiquiatra, o acesso à informação. Que psiquiatra é coisa para gente louca, não sei o quê. Pelo contrário, entendeu? É para gente que tem um problema mental, emocional, e se a pessoa não se trata, a vida da pessoa não caminha para frente, entendeu? O título do livro foi muito pertinente nesse sentido. E conhecer, né, esses transtornos, saber um pouco mais como se trata, que é algo sério. A psicologia, ela pode também auxiliar numa escola, por exemplo, existe a psicopedagogia, né, psicologia, como é que funciona essa questão da psicologia na escola? É psicopedagogia, doutora? Como é que a gente... A psicologia na escola é psicologia escolar. Escolar. A psicologia escolar, ela pode ajudar também a massificar essas informações? Ela vem ajudando? Olha, a prevenção está sempre casadinha com informação. Então, pronto, falando de escola, é muito importante quando se chega, não é? Quando o próprio educador, o próprio professor leva essas informações, a escola promove palestras sobre determinados conceitos, isso vai trazendo um processo preventivo. Agora, dentro do consultório, a gente trabalha muito com esse processo de informação, dando o nome de psicoeducação.
Como é isso? É importante que o paciente ele chega muitas vezes desinformado sobre o que ele tem. Às vezes ele até vem com um diagnóstico, mas ele não tem muita consciência do que ele tem. E a gente vai ajudá-lo nessa busca de informação. Quando a gente falava dessa questão da reestruturação, da cognição, a psicoeducação vai te trazer conhecimento sobre os teus medos, conhecimento sobre tua ansiedade, conhecimento sobre os teus sintomas. Quando eu falei que a família precisa participar do processo do tratamento, é exatamente para que a gente trabalhe com a família essa psicoeducação, ajuda a família a conhecer melhor o que é que está acontecendo com o paciente, para que a gente saia daquela ideia do julgamento. Uma vez que muitas vezes isso existia muito antigamente e graças a Deus não tem mais, essa ideia de que psiquiatra é coisa de louco, graças a Deus isso mudou muito. As pessoas já vão mais ao psiquiatra de uma forma mais tranquila, já frequentam, chegam aos consultórios de uma forma muito tranquila, na busca mesmo de ajuda, abrindo o coração. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero me tratar. E eu até queria acrescentar, é importante que as pessoas percebam que também existem outras possibilidades, como existem hoje situações alternativas. Acupuntura vai ajudar no trabalho do relaxamento. É importante buscar meditações, exercícios corporais. É importante que a pessoa, nessa busca de qualidade de vida, busque um tratamento nutricional. Qualidade na alimentação, qualidade no exercício físico. Por quê? Porque o organismo ele funciona como um todo. E é essa busca de equilíbrio para que a gente chegue nessa autorregulação. Eu gosto de fazer um paralelo com a pizza. E se a gente dividir essa pizza em fatias milimetricamente iguais, todos os dias a gente tem 100% quando a gente acorda de energia para canalizar, distribuir nessa pizza. E quanto mais perto dessa distribuição eu chegar, sinal de que eu estou mais regulado. Então eu preciso dar atenção à minha vida de uma forma geral, desde a minha vida em relação a esportes, em relação à alimentação, a minha vida familiar, a minha vida profissional, minha vida social, lazer, estudo, minha saúde financeira. É importante que a gente tente caminhar da forma mais equilibrada que a gente possa, para que a gente possa ter um trabalho de autorregulagem. E tudo isso vai vir com esse processo de psicoeducação, ajudar o ser humano a ir conhecendo da vida, a ir conhecendo sobre ele mesmo e a conhecendo o funcionamento dele nessa vida. Porque ele pode conhecer a vida, conhecer sobre ele, mas ele não está sabendo manejar. E a grande busca vai ser esse trazer desse indivíduo no manejo da sua existência frente às dificuldades que, na verdade, nunca vão parar de existir. É muito interessante isso, Adriana, porque quando você vai atualmente a um médico assim, mais atualizado e esclarecido, né, e vai atrás de alguma medicação para sair de algum quadro, até um quadro físico mesmo, você sai com menos remédio e muita coisa de informação sobre alimentação, Verdade, sobre atividade isso, física, isso. sobre acupuntura, sobre meditação, yoga e uma série de outras coisas que vão ajudar no tratamento, que a medicação pode ser importante ou não, entendeu? Pode ser uma coisa até não que às vezes o psiquiatra a gente nem prescreve medicação em certos casos, mas indica psicoterapia, indica uma série de atividades e as pessoas quando começam a fazer chega uma qualidade de vida, imediata em relação àquele problema que elas estão passando e algumas vezes não precisam nem de medicação, entendeu? E esse equilíbrio, né? O que é repassado para se chegar a esse equilíbrio são situações simples, né? São atividades que a princípio te dá prazer e você começa aos poucos, né? A gente fala na atividade física, muita gente já pensa na academia e tem essa recusa. Não gosto de academia, mas uma simples caminhada já é um bom início, depois disso você vai tomando gosto, né, pela atividade física, vai te dar prazer. Após isso você faz atividade com impacto maior, isso dependendo do seu acompanhamento, né? É bom que fique claro que quando às vezes você chega, aula de dança. São ações que vocês passam, ações práticas, né, doutora? De fácil alcance, não é nada de outro mundo que a pessoa que está em casa tem esse medo, não vou procurar porque vai ser algo muito distante da minha realidade. E não é isso. Na verdade, a gente chama o indivíduo a se comprometer com ele mesmo. Entende o contexto que ele está inserido, né, doutora? Isso, que ele se comprometa só com o psicólogo, que ele se comprometa só com o psiquiatra, que ele se comprometa só com a família. Ele precisa de um compromisso com ele mesmo. E esse compromisso com ele vai envolver essa saúde dele dentro dessa visão holística. Mente e corpo funcionando de uma forma única, interagindo com o meio ambiente e também
sofrendo as intervenções desse meio ambiente. Então ele precisa ter esse comprometimento. No momento em que ele se compromete com ele está muito mais pronto a buscar um exercício físico que não necessariamente é dentro de uma academia, pode ser ao ar livre, é uma aula de dança. Tem crescido muito a medicina tradicional chinesa, trazendo uma outra visão, uma visão mais oriental. Então, a gente tem muitas saídas. É importante que o ser humano perceba isso. Temos muitas saídas. A gente só vai ficar doente se a gente quiser, se a gente não procurar ajuda. Reconhecer que estou doente, vamos em busca de ajuda. Tem muita gente aí para te ajudar. Você também só vai ficar com dúvida se você quiser, porque você também tem a oportunidade aqui de mandar a sua pergunta para a gente repassar aqui para os nossos convidados. 3424-1547 é a nossa linha interativa, está passando aqui no rodapé do seu vídeo, 3424-1547. Liga para a gente, deixa a sua pergunta, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, também já está disponível para você acessar e deixar também a sua dúvida ou seu comentário sobre o tema. Temos aqui algumas participações e vamos começar a repassar essas perguntas. 99418-1206, acessa, deixa a sua dúvida que a gente vai repassar. A pessoa não quis se identificar, mas deixou a seguinte pergunta aqui no nosso WhatsApp. Ela diz que tem fobia social, toma uma medicação muito forte, que é o Rivotril. Esse remédio causa dependência. A pergunta, né? Causa dependência mesmo? E será que é um remédio certo a ser tomado por mim? O telespectador aguarda essa resposta e agradece pela atenção depositada a ele. Se ele toma o Rivotril, tem que ter sido receitado pelo médico, porque é um remédio que precisa da prescrição médica, né? Justamente porque ele provoca muita dependência. E não é uma medicação adequada, não posso saber quem foi quem enviou. Pode falar Mas ela deve estar ouvindo, né? E não só ela, mas muita gente deve estar ouvindo a programação e deve estar atento. O Rivotril provoca muita dependência. Ele não é medicação adequada para quase nenhum problema, a não ser por um período de tempo muito curto, em torno de 15 dias, um mês, ou em episódios, entendeu? Se a pessoa não faz isso, ela vai ficar dependente do Rivotril e vai precisar tomar eventualmente pro resto da vida. O Rivotril tem uma propriedade muito interessante. No começo ele faz um efeito enorme, então melhora muito a fobia social e outros problemas. Muita gente usa até para insônia. Melhora, né? Mas depois de um mês ele vai perdendo efeito. E aí a pessoa vai tendo que aumentar a dose para obter o mesmo efeito. E aí você se tornou dependente, né, com a dose até alta, com muitos efeitos colaterais e com a dependência. Então, ela já não obtém mais o efeito para a fobia social, ela vai precisar de uma outra medicação mais adequada, né, que não provoca dependência. A pessoa vai melhorando os sintomas de fobia social e fazendo psicoterapia, que seria ideal nesse caso. Então, se ele tem o diagnóstico, né, que é fobia social, o problema que ele tem enfrentado, tem o nome da medicação, não sei se foi o especialista ou não que passou, então é importante que ele volte até esse especialista para ser analisado, né? Precisa ver o quadro clínico do paciente para ver o grau e se precisa ou não dar continuidade na medicação, né? A automedicação, que a gente já pode adiantar que não é certo. Então, se você ouviu alguém falar que você pode tomar essa medicação para aliviar os sintomas desse problema que você está passando, então preciso rever, né? Isso, procurar um médico especialista que ele vai te ajudar e muito nesse processo todo. Mais uma vez, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Atenção, você que está em casa e boa sorte! Muita atenção, vamos conferir juntos a partir deste momento as oportunidades de emprego. Está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho? Vamos te dar uma força. Olha só, tem aqui 3 oportunidades para mecânico de refrigeração. Para você preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 2.100 é o salário. São 3 vagas para mecânico de refrigeração. Agora tem 10 oportunidades para vendedor interno. Para preencher uma dessas vagas, ensino superior completo, 6 meses de experiência, salário R$ 3.000.
são 10 vagas para vendedor interno. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora vamos ver a próxima, 20 vagas para bombeiro civil. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$1.000. 20 vagas para bombeiro civil. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa. Hoje estamos falando sobre a hipocondria. Temos muitas perguntas, muitas participações e vamos conferir neste momento a primeira dúvida. Mais uma dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Vamos ver se já está no ponto aqui a pergunta. É da Ilma Ferreira, a primeira dúvida da linha interativa. Ela que mora na linha do Tiro, tem 77 anos. E a dúvida dela é a seguinte: fui me consultar com um neurologista e ele me passou o oxalato, né? Ela diz aqui o nome da medicação e disse que eu tomaria esse remédio o resto da minha vida. Isso está ligado à hipocondria? O que a gente poderia responder para a Ilma Ferreira? A gente não tem como saber porque ele passou essa medicação, especialmente a medicação para ela, não é? E para o resto da vida. Provavelmente não está relacionado, senão ele falaria isso para ela muito tranquilamente. Pode estar relacionada a precisar trabalhar a questão de humor dela, ela pode estar num momento de depressão, aí teria que conhecer o quadro. Agora, a hipocondria eu acredito que não está ligado, a não ser que ela tenha trazido... Ele falou para ela tomar o resto da vida, no sentido assim, para ela não tomar uma semana e ter alívio dos sintomas e parar, entendeu? Eu acho que essa repetição, nesse de sentido. tomar essa medicação, que ela ficou meio preocupada, mas não tem nenhuma relação com a hipocondria, bom que isso fique claro, né? E para saber um pouco mais, né, do que a gente está falando aqui, é importante, se você tem alguma dúvida, quer conversar, procure um especialista, vai até um psicólogo, um psiquiatra, que eles vão dar essa orientação, porque vai analisar toda a situação, todo o histórico da pessoa, para levar em consideração e passar ou não uma terapia, né, para esse telespectador que está acompanhando, no caso, a Ilma. Então, não tem nenhuma relação a hipocondria com essa medicação que foi repassada, não. Então vamos à próxima pergunta, já está no ponto aqui a próxima dúvida, essa foi da Ilma. A Mauri Ramos, ele que é de Jardim São Paulo, tem 44 anos, ele diz o seguinte, a pergunta dele é: quem está com sintomas de depressão deve procurar primeiro o psiquiatra ou o psicólogo? A Mauri Ramos, a Mauri é de Jardim São Paulo. Quem ele conseguiu acesso primeiro. Não é? É importante que ele procure os dois profissionais, é importante que ele já marque com os dois profissionais, não é? Uma vez que ele vai ter que confirmar se o diagnóstico é realmente de depressão ou não, porque ele está com alguns sintomas, mas para ter esse diagnóstico, esses sintomas vão ter que estar sendo repetidos, um quantitativo grande de sintomas por um período superior a 2 semanas, de uma forma ininterrupta. Então, ele procurando o psicólogo ou o psiquiatra, esses dois profissionais de todo jeito vão encaminhar um e o outro. Ok, temos aqui mais participações agora através do nosso WhatsApp, 99418-1206, está em casa, tem dúvidas, pode mandar para a gente que a gente vai ler e responder ao vivo, 99418-1206. A pessoa não se identificou, mas tem a seguinte pergunta, o questionamento é o seguinte: gostaria de saber o que eu ando muito ansiosa, meu coração acelera bastante, quando eu chego assim em um determinado local, né, em um determinado lugar, eu fico muito ansiosa e o coração começa a bater de forma acelerada. Preciso procurar ajuda? Pode ser hipocondria? É a dúvida do telespectador que não se identificou. Parece mais com fobia social do que hipocondria. É importante procurar ajuda, sim. Pode ser um transtorno de ansiedade leve. É importante procurar ajuda exatamente para ter conhecimento. Porque a pessoa fica tanto no que é que eu tenho, o que será que eu tenho, o que é que isso está acontecendo comigo. E quando ela vai em busca de um especialista, ela vai ajudar, esse especialista vai ajudar ela a chegar nesse diagnóstico. E com o diagnóstico é que vai poder se ter um excelente tratamento. Ok, temos aqui outra participação agora do Josival. Ele diz o seguinte: há uns 3 meses eu tive um problema parecido, né? Fiquei muito nervoso, com medo de tudo e achando que estava cheio de doenças. Fiz vários exames e o médico disse que eu não tinha nada, né? Em todos os exames o médico falava que não tinha nada e que achava que eu estava mentindo, né? Eu não tinha nada e achava que era mentira.
ele disse que esse problema que ele está enfrentando afetou mais ou menos 90% do rendimento dele no trabalho. Isso tem preocupado bastante. Ele disse que vê a hora de perder o emprego. E ele fala que o gatilho, né, para isso acontecer foi quando um amigo dele ficou internado e meses após isso, uma amiga dele faleceu, uma amiga também do trabalho. Ele ficou desesperado. Um amigo do trabalho ficou internado e pouco tempo depois uma amiga desse mesmo trabalho, ela veio a falecer. E ele fala que isso veio a comprometer, né, está comprometendo 90% do trabalho. Ele não consegue se concentrar e acha que está cheio de doenças também. O que é que a gente poderia falar para ele? Ele disse que pede ajuda dos convidados. Nesse caso, Josivaldo, você fez a coisa certa. Enviou a pergunta, está vendo o programa. E no seu caso especialmente, você deveria, de fato, procurar uma ajuda do psiquiatra ou de um psicólogo que tivesse capacidade de te ajudar, para você começar um tratamento, de fato, que pudesse você se beneficiar, né, e voltar a ter uma vida ativa, produtiva, porque isso não vai desaparecer assim como uma gripe desaparece. Isso você viu aqui no programa que isso tende a lhe acompanhar durante um grande percurso na sua vida. Então, vamos procurar ajuda, isso vai desaparecendo com o tempo, com o tratamento, e você volta a ter uma vida produtiva e satisfatória. Possivelmente, quando ele passou por essa perda desse amigo e esse diagnóstico desse outro amigo, é possível que ele tenha mudado os pensamentos dele. É possível que ele tenha pensado algo como, isso pode acontecer comigo, eu tenho alguma coisa, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me tratar. Isso deve ter gerado muita ansiedade. Então, é importante que a gente organize essa ideia desse pensamento. Ele já pode ir mesmo ir em casa vendo assim, quais são as evidências, ele está indo ao médico, vendo os próprios passos que ele já fez, os médicos não encontraram nenhum diagnóstico, não encontraram nada. Então, vamos tentar acalmar um pouquinho o coração, até conseguir esses horários com os especialistas. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Agora pensa, talvez você tenha mudado o teu pensamento no momento em que você passou por essa perda desse colega de trabalho, desse diagnóstico de colega de trabalho, e você talvez tenha começado a pensar, talvez o próximo seja eu, isso pode acontecer comigo, e no momento que você pensa, esse é um pensamento disfuncional, você está fazendo uso de uma distorção da cognição, e quando qualquer um de nós fazemos essas distorções, e quando você está fazendo isso nesse momento, é possível que o teu sentimento mude, então a tua ansiedade deve ter aumentado, porque o teu pensamento mudou. Tenta botar esse pensamento para o funcional, saber que isso não é contigo, chegou a hora do teu amigo, foi o diagnóstico da tua colega, mas isso não está acontecendo contigo. Talvez pensando de uma forma mais funcional, você já vai começar a sentir um certo alívio. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: sempre que sou informada, né, de alguma doença grave através de um telejornal, por exemplo, eu fico muito preocupada. É normal essa preocupação? É interessante. Segunda-feira, nos consultórios, eu passo a semana inteira falando sobre o que o Fantástico trouxe no dia anterior, se foi sobre alguma doença. Como as pessoas se identificam. É natural, sim, isso é muito comum acontecer, das pessoas se identificarem, das pessoas ficarem curiosas. Como a gente hoje tem muito acesso à informação, e às vezes essa informação vem de uma forma meio misturada, meio generalizada, então as pessoas às vezes começam a imaginar que isso ela pode ter. Mas lembra, gente, não é apenas um sintoma. Para caracterizar um transtorno, a gente tem que ter um conjunto de sintomas que se repitam por um quantitativo de tempo. Então não é algo que vai acontecer, eu tenho um sintoma, isso já é muito grave. Não, eu tenho que ter um conjunto de sintomas que estão sendo repetidos por um tempo consecutivo. Então, a partir daí é que eu começo a buscar a necessidade de procurar ajuda, procurar conhecimento sobre o que é que está acontecendo comigo. Ok, ótima explicação. Temos aqui também várias participações. A Edilma, de Jardim Piedade, ela disse que está acompanhando o programa, gostando muito do assunto debatido, diz que está feliz porque eu voltei ao trabalho. Eu passei 3 dias, né, afastado por conta de uma conjuntivite, mas já estou melhor. Dilma, muito obrigado pelo carinho. Muita gente com a pergunta parecida, né? A hipocondria pode ser considerada uma doença ou não? A gente respondeu isso no começo do programa. Em respeito e consideração a você que está mandando essa pergunta, são 4 pessoas aqui com a mesma pergunta. Vamos resumir, já que estamos na reta final do programa, no último bloco, fazer um resumo. É doença? É transtorno? Tem tratamento? Tem cura? A gente ainda não falou se tinha cura ou não. O que a gente poderia responder para esses telespectadores? A hipocondria, de fato, é uma doença, né? É uma doença porque a intensidade da preocupação é uma intensidade que dá um desconforto na pessoa, dá uma limitação física, dá uma limitação emocional, familiar. Então isso vai causando
um desgaste emocional muito grande. E a pessoa continua buscando aquela doença que imaginariamente ela possa ter. A verdade, tudo que ela tem é uma criação da mente dela para um problema que ela sente de fato os sintomas, isso, né, todo mundo tem dor de cabeça eventualmente, algum desconforto gástrico, alguma coisa dessa ordem, mas aquilo para aquela pessoa tem um fator muito relevante. Se a gente fosse pensar assim, por exemplo, assim, todo estudante de medicina tem hipocondria, porque ele passa a vida tendo aula de doenças, e aquelas doenças a gente se pergunta, poxa, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Em psiquiatria é a mesma coisa, né? Os alunos de psicologia também. Também. Né, posso ser isso durante o curso, né? Quando termina o curso, fazer uma terapia para se conhecer melhor e vai vendo o que realmente a pessoa tem, identifica. Muito importante. Sintomas todo mundo tem, né? Agora, Sintomas esse conjunto de sintomas é que vai... Mas às vezes até estudo de medicina ou de psicologia tem mesmo, identifica. Quem não tem uma dor de cabeça, aula, não é? Quem é que não tem uma dor no joelho, uma tendinite? Quem é que não tem alguma coisa? Mas entre isso... Mas assim, mas emocionalmente tem mesmo, né? Tem. Pode ter, entendeu? Tem. Ansiedade. E aí a pessoa identifica o que realmente tem, o que está bloqueando a vida dele na terapia. Qual é o prejuízo que está sendo trazido, né? E a vida da pessoa começa a andar até melhor. É uma doença, tem tratamento, tem cura? Eu gosto muito de refletir sobre essa palavra cura, não é? Eu não gosto de trazer a ideia de existe uma cura, não é? Eu gosto de falar que existe um manejo do teu transtorno, não é? É difícil você dizer para uma pessoa, olha, você vai ficar curado, eu estarei te curando, mas você vai aprender a manejar. Por quê? Por exemplo, ansiedade é algo que é inerente a gente. Se eu chego num processo de transtorno de ansiedade, a gente vai, dentro de se tratando, o ser humano se tratando, ele vai aprender a manejar com as suas dificuldades. Então, aquela sensação, ela vai regredindo, mas a ansiedade em si faz parte da condição humana, então a gente sempre vai estar lidando com a ansiedade. No momento em que eu vou me conhecendo melhor, no momento que eu vou me fortalecendo dentro do meu processo, da minha estrutura egóica, eu não vou precisar fazer uso da medicação constantemente. Eu vai ter uma hora que eu não preciso mais da medicação, mas eu vou ter sempre esse compromisso comigo de estar olhando para o meu organismo como um todo. Em psiquiatria, a gente não pode falar que algum transtorno de psiquiatria tem cura, entendeu? Praticamente todos eles, a gente fala assim, tem controle, a gente fala assim, você vai ficar bom significa que... Tem um manejo. Essas coisas vão deixar de lhe incomodar, a ponto de você ter um controle sobre sua doença, não ela ter um controle sobre sua vida. Ok, temos outra participação através do nosso telefone, na linha interativa, a Célia Souza, de Camaragibe, ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Olha só, ela disse que a irmã dela teve depressão mais de uma vez. Ela disse que perdeu 3 pessoas da família e hoje mora só, né? Toma remédio, pode desenvolver a doença também, a Célia? A gente vai voltar à pergunta para ficar bem esclarecido, né? A dúvida da Célia, nossa telespectadora. A irmã dela, da Célia, teve depressão mais de uma vez. Perdeu 3 pessoas da família, hoje mora só, né? Hoje mora só. Toma remédio. Pode desenvolver também a doença, a Célia? Acredito que seja isso. Eu não sei se ela está perguntando se pode desenvolver hipocondria ou se ela pode desenvolver a depressão. Isso, a hipocondria. Falou pra gente agora que é a hipocondria, por conta dessa depressão de repetição, toma essa medicação, mora só. Tem chance de desenvolver a hipocondria? Chance, todos nós temos chances de desenvolver qualquer coisa. Qualquer ser humano pode desenvolver qualquer coisa. Mas eu acredito que, pelo que Célia está trazendo, eu acredito que é algo ela deveria tratar mais especificamente a depressão. Eu acredito que essa questão da depressão é o foco maior das inquietações da Célia. Tratando a depressão, ela não está tratando a hipocondria, porque se ela tem um diagnóstico de depressão, ela tem um diagnóstico de algo que está bem concreto. Então, ela precisaria trabalhar a depressão. Uma última dúvida, né? Estamos agora na reta final, o tempo já está quase esgotado, mas a telespectadora disse que não quer se identificar, mas sempre teve problemas de estar acima do peso, né? Ela toma medicação, viu no Google que a medicação que ela toma causa depressão, e ela fica com medo de ter depressão. É hipocondria? Não, ela tem né? interessante. Ela tem um problema de controle de peso, né? Provavelmente está com algum acompanhamento médico, de nutricionista, ou uma combinação de outros profissionais. Ela está fazendo correto. Agora, de risco de algumas medicações provocar depressão, tem um risco sim, né? Toda medicação tem o risco, tem efeitos colaterais, a gente tem que ver se o benefício é melhor do que o risco que a medicação provoca. Se está ajudando ela,
está com acompanhamento, vai em frente. Mas ela descobrindo, né, que pode ter, né, a medicação pode causar depressão, esse medo de ter a depressão, a gente considera... Eu acho como mais um hipocondria? cuidado, entendeu? Tem que ver, né, se é exagerado muito mais ou um não. cuidado que ela está tendo, né? Posso ter, né? Isso, hoje em dia os pacientes eles fazem muito isso, vão no Google, consulta, doutor Google, me ajude, eu estou tomando esse remédio, o que é que isso pode me provocar? Aí o doutor Google ajuda, né? Aí vai tirar as dúvidas perguntando do seu programa, que é muito informativo, vai no médico, um profissional competente, pergunta também o que vai ajudar bastante. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Fizemos aqui no começo do programa uma pergunta, foi a nossa enquete. A pergunta foi se você conhece os sinais de quem tem hipocondria. Olha só, 37% das pessoas que participaram disseram que sim, que tem o conhecimento, né, dos sinais de que a pessoa tem ou não hipocondria. 63% disseram que não. Mas a partir, eu acho, dessas explicações que tivemos hoje aqui no programa, se essa enquete for refeita, vai mudar, esse né, percentual esse número. muda. Queria agradecer muito agora aqui a participação dos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los. Adriana Barros, psicóloga clínica hospitalar, especialista clínica em criança, casal, mestre também em educação, com foco em saúde. Doutora, muito obrigado pela participação. O último recado, pode ficar à vontade. Que as pessoas não tenham medo. A dica que eu deixo é que as pessoas usem da palavrinha que eu gosto muito, enfrentamento. Quando a gente aceita, a aceitação é a pré-condição de mudança. Quando eu percebo que tem algo em mim que está me trazendo prejuízo, que eu estou desregulada, é preciso que eu aceite que isso está acontecendo e que eu procure ajuda. Não dá vergonha, não dói. É muito importante que o ser humano assuma esse compromisso com ele mesmo. Informação é sempre a melhor forma de prevenção. Mais uma vez, muito obrigado, Adriana. Doutor Tássio Carvalho, psiquiatra e doutor em saúde mental. Doutor, muito obrigado pela participação. Também o último recado, fica à vontade. Assim, o programa está de parabéns, né, pelo nível. E assim, deixar o último recado, assim, que da mesma forma que, né, tem acesso à televisão, à internet hoje em dia, assim, que a gente, os médicos e bons psicólogos também tem Instagram, Facebook e WhatsApp, essas ferramentas que vocês podem acompanhar e ter acesso realmente a bons profissionais. E tem alguma dúvida, interaja conosco para que isso possa ser assim esclarecido, né, e vocês possam saber melhor como é que de fato lidar com esse tipo de problema emocional e outros problemas também. Ok, mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Amanhã é feriado, mas tem assunto do dia, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!